Boa tarde a todos e todas. Nós estamos começando agora o programa Política Nua e Crua. Eu refiz todo o programa, já tinha um programa gravado, depois das terríveis agressões imperialistas contra o povo venezuelano. Não é admissível que nós compactuemos com isso que está acontecendo na Venezuela e que um dia pode acontecer, inclusive, no Brasil, como já aconteceu sob uma forma disfarçada do lavajatismo na década anterior. Então, eu gostaria de iniciar o nosso programa fazendo a leitura de um editorial do programa. E nós, na primeira versão, nós estávamos muito focados em que Brasil nós queremos para o ano 2026. Agora, não só o que nós queremos para o Brasil, nós queremos também para o mundo. Então, pelo Brasil que queremos, contra o terrorismo do Estado e o império. Saudações, ouvintes, lutadores e companheiros de jornada do programa A Política Nua e Crua. Iniciamos esse ciclo com o coração pulsante e uma indignação profunda. Esse não é apenas mais um ano eleitoral, é encruzilhada histórica, onde decidiremos o projeto de nação que deixaremos para as próximas gerações. O nosso programa não nasceu para ser neutro, nem para ser apenas um espectador da história, mas sim um catalisador do debate franco e corajoso. Por isso, convocamos cada um de vocês. Ajudem-nos a construir um conteúdo que afronte o Estado, o status quo, e desenhe a muitas mãos um Brasil soberano, justo e igualitário. Para o Brasil, não buscamos reformas cosméticas, que apenas maquiem a desigualdade. Buscamos a eleição de um projeto progressista, comprometido com a democracia real e com premissas que não podem ser negociadas e não devem ser negociadas. As nossas bandeiras de luta. Educação como libertação. Rejeitamos a escola sem partido e as escolas cívico-militares. Educação de qualidade não forma robôs obedientes, mas cidadãos capazes de transformar a realidade. Queremos universidades públicas fortalecidas, produzindo ciência e tecnologia que alimentem a nossa indústria e o nosso futuro. Economia para a vida, não para o rentismo. Basta de políticas neoliberais e dogmas que ajoelham o país diante do mercado financeiro e da Faria Lima. Faria Lima, entre aspas, né? A economia deve servir ao combate à fome e garantir a emancipação do nosso povo. Exigimos o fim da visão neoliberal de nossa economia e a construção de um país mais justo para as nossas futuras gerações. Soberania e recursos naturais. O petróleo é nosso. A Petrobras deve priorizar o povo brasileiro, não os dividendos de acionistas estrangeiros. Precisamos de industrialização estratégica, pois um país sem indústria é um país sem futuro. Comida no prato e meio ambiente protegido. Produzir alimentos saudáveis a preços compatíveis com o salário é dever do Estado. Defendemos a restauração imediata das políticas ambientais destruídas pela PEC da devastação. E um novo Congresso para o novo Brasil. É hora de varrer as emendas PIX e as mordomias, emendas secretas. Precisamos de representantes que tenham projeto e não preço. Esse é o nosso objetivo. Mas também tem uma questão que nós não somos um país isolado do resto do mundo. Nós fazemos parte de um contexto. Então, a agressão imperialista, o crime de 3 de janeiro de 2026, hoje, precisamente. Nesse editorial, tratamos da defesa da autodeterminação dos povos e da denúncia das agressões dos Estados Unidos contra a Venezuela. Denunciamos a política expansionista do Império Americano contra a América Latina e as políticas ditatoriais do governo americano contra o seu próprio povo e os imigrantes que lá estão, que são caçados nas ruas, no trabalho e nas escolas, para serem trancafiados e deportados sem qualquer respeito aos direitos humanos para seus países de origem. O mundo vive uma situação muito difícil.
dominado por narrativas que beiram fake news, para justificar ataques graves, como a invasão da Venezuela na madrugada de hoje, 3/1/2026. O que assistimos é um ato brutal de terrorismo de Estado. É isso que a gente tem que chamar, terrorismo de Estado. Forças especiais americanas sequestraram o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores, em solo soberano, para serem julgados por tribunais americanos sobre leis americanas. Sequestro é crime grave em qualquer parte do mundo. Esse ato é uma tentativa de sonalizar um lawfare global, utilizando tribunais que já deram mostras de submeter ao Trump, inclusive após sua tentativa de golpe no Capitólio, em 2021. Esse nazi-fascista, que agora retornou ao poder e se coloca à frente dos interesses dos capitalistas contra os povos, coloca em risco a paz e o desenvolvimento autônomo de toda a América Latina, inclusive do Brasil. Não dá para separar o que está acontecendo na Venezuela do que pode vir a acontecer no Brasil. Ou como nós já há pouco tempo nós passamos por um processo de tarifaço e tudo mais, que era uma forma de intimidação do país. Daí para cima, é fácil prever o que pode acontecer. O Brasil conhece bem a estratégia imperialista. Desde as espionagens contra a presidente Dilma, até seu impeachment sem motivos claros e as perseguições promovidas pela Operação Lava Jato. Uma operação arquitetada pelo Império para destruir lideranças e empresas nacionais que já competiam em pé de igualdade no mercado mundial. Para isso que ele estava fazendo. E o foco principal, a Petrobras e o seu petróleo. Esse era o foco. Como hoje o foco principal na Venezuela não é o Maduro, não é coisa nenhuma, é o petróleo da Venezuela. Por isso que roubaram 2 navios há 2 semanas atrás e agora estão roubando o país como um todo. Nosso objetivo é o chamado a resistência. Esse assunto tem extrema relevância para o debate sobre que Brasil queremos. Lutamos contra o modelo de país que se amolda aos interesses estrangeiros e da burguesia nacional associada ao capital do império, que tenta impor, através do Congresso e da mídia, padrões incompatíveis com as necessidades do povo brasileiro. Esse programa terá como mola mestra a defesa da democracia e da nossa soberania. Exigimos que o governo brasileiro adote atitudes firmes, rompa a inércia diplomática e lidere a resistência continental contra esse crime internacional. Não aceitaremos a política de joelhos. Não existe agressão maior que a destruição da autonomia de um povo pela força das armas de nações imperialistas. Pela independência e autodeterminação dos povos, contra o império trumpista, contra a extrema-direita nacional e mundial, pelo respeito aos direitos humanos e pelas liberdades dos povos. A política nua e crua, porque a verdade liberta, mas a organização transforma. É isso que nós queremos no nosso país. É isso que nós queremos no nosso programa. É isso que nós queremos levar daqui para frente. O momento é de muita indignação frente aos fatos que acompanhamos hoje. Então, nenhum fato é mais importante do que essa invasão contra a Venezuela. O sequestro dos seus principais dirigentes por forças completamente desagregadas do seu país. É de se estranhar isso, por isso que a gente tem que aguardar um pouco, porque não houve nenhuma reação por parte das Forças Armadas da Venezuela. É meio estranho. Mas, por enquanto, não vamos levantar conjecturas. Mas, as reações ao sequestro de Nicolás Maduro e a invasão à Venezuela, na madrugada de hoje, 3/1, mostram um mundo profundamente dividido e uma América Latina em estado de alerta máximo. Nós temos que estar nessa posição. Enquanto governos de esquerda e potências como a China condenam o ato como uma violação do direito internacional,
Líderes da direita celebram a queda do governo venezuelano. Aqui estão os posicionamentos detalhados que eu levantei na internet, alguns principais, não todos. Mas que nós vamos conversar sobre eles e vamos encerrar o programa por aqui. Tá? Governo brasileiro, presidente Lula e Itamaraty. O presidente Lula convocou uma reunião de emergência ainda nessa manhã. Em declaração oficial, classificou o ataque como uma afronta gravíssima à soberania e afirmou que a captura de Maduro e os bombardeios ultrapassaram uma linha inaceitável. Eu acho que ele foi até bonzinho. Nada justifica o sequestro de pessoas dentro do seu próprio solo soberano do seu país para serem levados para serem julgados em outros países. Desculpa, Lula. A sua posição tem que ser mais forte, mais firme. Como ação, o governo Mauro Vieira retornou imediatamente a Brasília. O Brasil pediu uma reação vigorosa da ONU e alertou que a nação rompe a tradição da região como zona de paz. Ótimo, bela ação, mas é uma ação para inglês ver. Para que serve a ONU? Nos modos atuais, em que o Conselho de Segurança vai se reunir, vai discutir e os Estados Unidos vão vetar qualquer atitude. Então, é um organismo que está nas mãos dos imperialistas. Isso, para nós, é um problema. Aquele objetivo original, poético e tudo mais, deixou de existir. Temor geopolítico em relação do governo brasileiro. Aliados de Lula temem que o sucesso da Operação Trump impulsione a extrema-direita no Brasil para as eleições de 2026. Não podemos esquecer que o Flávio Bolsonaro, aquele idiota, quando o governo Trump posicionou os seus porta-aviões na frente da Venezuela, pediu invasão aqui da Baía de Guanabara. Nada me tira da cabeça que isso é um vírus que vai fazer com que haja uma mobilização cada vez mais forte contra a soberania dos povos, principalmente dos povos que não se submetem ao regime ditatorial do Trump, um grande ditador e um grande nazifascista. A China. O governo chinês declarou-se profundamente chocado e condenou veementemente a operação. Argumento. O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que o uso flagrante da força contra o país soberano viola a Carta da ONU. Até agora, nenhuma novidade. Contexto. Hora antes do ataque, Maduro havia recebido uma delegação de alto nível de Xi Jinping em Caracas, o que torna a agressão americana também um desafio direto aos interesses chineses na região. Isso é verdade. Comunidade Europeia, União Europeia. A reação europeia tem sido marcada pela cautela e ambiguidade. Kaja Kallas, alto representante da União Europeia, afirma que a União Europeia monitora a situação e pediu moderação. Não tem sentido. Se agride um povo, você agride, vai, sequestra seu dirigente. E eu venho aqui falar em moderação. Embora tenha reiterado que a União Europeia não reconhecia a legitimidade de Maduro, enfatizou que o direito internacional deve ser respeitado sob todas as circunstâncias. E nesse caso, não foi. Reino Unido, o premier Keir Starmer evitou condenar ou apoiar, afirmando que quer estabelecer os fatos primeiro. Ficou em cima do muro. Em cima do muro. Partidos políticos brasileiros. É importante a gente saber o que pensam os principais partidos da esquerda. O PT. O que ele fez? Uma condenação veemente. Classificou o ato como sequestro e atentado à democracia latino-americana, defendendo a mediação internacional imediata. Mania de mediação internacional. Tem que parar com esse ato. Tem que tomar para trás, fazer o que já fizeram com o Chaves lá atrás, quando tentaram prender o Chaves e depois tiveram que devolver ele para o seu país. O seu país tem que decidir quem é o seu dirigente, o que deve fazer seu dirigente, quem será seu próximo dirigente e tudo mais. É a autodeterminação dos povos. PCdoB, repúdio total. A ministra Luciana Santos chamou a ofensiva de criminosa e o partido exigiu a saída imediata das forças estrangeiras da região. É isso que nós precisamos. É isso que nós já devíamos ter feito há 15 dias atrás, ou há 20 dias atrás, quando as forças estrangeiras se juntaram ali. Mas não, nós estamos numa fase de querer
compactuar com o governo Trump e tal, por causa das tarifas, não sei o que lá, de negócio. Então, isso aqui é agressão. Do mesmo jeito que estão lá hoje, amanhã estarão aqui na Baía de Guanabara, conforme pediu o Bolsonaro. Muito cuidado com isso. Por isso, concordo com esse governo. PSOL, denúncia do imperialismo. Figuras como Guilherme Boulos e Ivan Valente afirmaram que Trump revive a face mais obscura do imperialismo e pediram sanções contra os Estados Unidos. Isso é mais pura verdade. Agora, como implementar sanções contra países que têm bombas atômicas, que têm uma grande força militar, que têm uma capacidade enorme? Quem é que vai ter coragem de enfrentar? Então, é um discurso que não leva a lugar nenhum. PCB e PCBR, solidariedade classista. Condenar o golpe imperialista e convocar a classe trabalhadora para manifestações contra a intervenção americana. Tudo bem. Nós vamos para as ruas dia 8 agora, contra, na lembrança de 8 de janeiro de 2023. Lá podemos ter bandeiras dizendo contra a intervenção americana. Agora, e daí? Qual é a postura firme que o governo brasileiro tem que ter? Como um país independente, democrata, que luta pelas liberdades democráticas e contra o golpismo. PDT e PSB, defesa da soberania. Embora mantenham críticas históricas ao governo Maduro, focaram na ilegalidade internacional da captura e no risco à estabilidade regional. Ou seja, ficar em cima do muro. Outras reações importantes. O Javier Milei, aquele idiota completo, aqui do país, aqui do lado, comemorou abertamente afirmando que a liberdade avança e que a estrutura chavista finalmente colapsará. Idiota completo. Gustavo Petro, da Colômbia, condenou a ação e reforçou a segurança das fronteiras, temendo o caos interno na Venezuela. Os Estados Unidos, governo Trump. Trump confirmou a captura via social, postando foto de Maduro a bordo do navio USS Iwo Jima, declarou que os EUAs estão fortemente envolvidos na indústria de petróleo venezuelana daqui para frente. É isso que ele quer. Por isso que nós também somos um dos alvos. Abram os olhos. Nós hoje temos muito petróleo. E petróleo, queiram ou não queiram, chama a atenção do mundo. Eles precisam disso. E nós, graças à independência da nossa Petrobras durante muitos anos, nós temos hoje pré-sal, nós temos grandes reservas. Isso chama a atenção. E eles querem isso a preço vil. Eles querem a independência nossa que vá para o inferno. Então, é isso que eles querem. Hoje eles estão na Venezuela. Amanhã estarão aqui. E não se esqueçam, nós não temos só petróleo. Nós temos terras raras também, que interessam ao governo americano. Então, esse é o cuidado. Então, estamos diante de um patamar de agressão imperialista que ignora fronteiras e instituições para impor interesses econômicos do petróleo e ideológicos. É isso que nós estamos. Então, para terminar o nosso programa, hoje, nós vamos ter um programa curto, porque nós estamos atrás dos dados. Não adianta a gente querer tratar de qualquer outro assunto aqui, que não existe nada mais importante do que essa invasão para a Venezuela, e que isso nos afeta para o futuro. Então, quando eu começo o editorial dizendo da nossa necessidade de pensar um novo país, também significa pensar o nosso país em relação aos outros povos. Se nós queremos garantir a nossa soberania, nós temos que saber também nos colocarmos frente a esse tipo de agressão. Porque nós podemos ser os próximos. E eu espero que não. Que o povo brasileiro se organize contra isso, que a gente aprenda a ir para as ruas de novo e que os nossos partidos abram os olhos, por isso que eu chamei a atenção para as reações deles, que nós precisamos estar organizados. E eu ainda acredito nos partidos políticos brasileiros para ajudarem a nos organizar a massa, para a gente poder levar o nosso sonho de país para as ruas e para a defesa da nossa democracia, da nossa soberania e do nosso povo brasileiro. Um grande abraço a todos.